comentar esses assuntos, essa votação importante hoje na Assembleia Legislativa, minha convidada é a deputada estadual Márcia Maia. Bom dia, Márcia. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos que fazem aqui a FM 96. Eu estava ouvindo a 96 desde que eu cheguei cedo, 7h30 da manhã. Bom dia, principalmente àqueles que estão nos escutando, né? Seja no trânsito, seja em casa, enfim. Bom dia a todos vocês. É isso aí. O governador reuniu os deputados essa semana e fez um apelo pela votação do ajuste fiscal. Em linhas gerais, o que é que a senhora achou das 18 medidas apresentadas pelo governo? Em primeiro lugar, Diógenes, eu participei da reunião, praticamente quase toda. Eu já me retirei na hora que Wagner estava encerrando a fala dele, assisti a fala do secretário de Finanças, do secretário de Administração e do governador, que foi quem fez a abertura. E fiquei até um pouco surpresa com a fala do governador, com a frase que eu anotei. Tenho aqui 4 páginas anotadas de tudo que aconteceu na reunião. Vamos lá, o que é que lhe chamou a atenção na fala do governador? O governador ter dito que no início do governo dele, ele pegou uma gestão totalmente falida. Foi. Eu realmente fiquei surpresa, ele... porque assim, se no início da gestão, primeiro porque ele tinha um discurso bem otimista durante muito tempo, como se estivesse ainda num palanque, em cima de um palanque. Então, que o governo ia melhorar, que estava tudo bem, parará, diferentemente da equipe econômica, eu tenho que ser justa, que não tinha o mesmo discurso do governador. Eu até questionei isso na reunião. Aí o governador, não, mas o próprio secretário disse, não, mas a gente realmente deixa chegar, porque deixou chegar ao ponto que chegou para tomar essas medidas. Você acha que essas medidas vêm tarde, deputada? Além de vir tarde, porque as medidas chegam no último ano do governo, do governador Robson Faria. Do atual mandato, do atual mandato dele, do atual mandato. As medidas chegam com salário, com servidores com quase 3 meses de salários atrasados, sofrendo, depois de uma crise na segurança pública, que não foi a primeira crise da segurança pública no governo dele. Passou o governo todinho, a gente tendo problema da violência. Eu acompanho esses números diariamente, eu acompanho através dos dados do óbvio, também do próprio governo do Estado. E a gente nunca viu uma crise tão forte na segurança pública como a gente está vendo nesse atual governo. Pegando como gancho que a senhora falou, que agora, se surpreendeu, só um minutinho, sobre a questão do governador ter recebido um governo falido, e não nas reuniões que ele tem realizado com vereadores, com deputados, com a bancada federal, ele tem atribuído a governos passados os problemas que vem enfrentando hoje do ponto de vista de gestão, do ponto de vista financeiro. Essa carapuça cai, por exemplo, numa gestão como a da sua mãe, não, de forma Vilma de nenhuma. Faria? Não cai mesmo, não cai mesmo. E outra coisa, devia cair na dele, porque ele participou de todas as gestões. Ele participou da gestão do governo da professora Vilma de Faria. Ele participou, inicialmente, na gestão da governadora Rosalba, embora tenha rompido com a governadora, mas era vice-governador. Tinha obrigação de acompanhar tudo que acontecia em relação ao governo. Ele foi presidente da Assembleia Legislativa durante 8 anos, né? Então não se pode culpar, não. Na questão, por exemplo, dos planos de cargos, salários de servidores, que hoje essa conta está chegando e ele reconheceu, a gente acompanhou no áudio, que foi gravado e divulgado ontem, né? Eu vi que essa conta chegou. A responsabilidade dele também, a senhora atribui a ele também? Claro, ele era presidente da Assembleia Legislativa, ele era parceiro do governo Vilma de Faria até o último instante. O último instante foi que ele rompeu para apoiar a governadora Rosalba, sendo vice-governador da governadora Rosalba. Mas não é só isso não, Diógenes. O governador apresentou algumas medidas que não resolveram o problema. Por exemplo, ele apoiou a unificação dos fundos, que eu não apoiei, do FUNFI. A governadora Rosalba retirou recursos do FUNFI porque a Assembleia aprovou e que eu não fiz parte dessa aprovação. Vou deixar bem claro aqui. Ele ficou tirando dinheiro do fundo. Aliás, do FUNFI. Secou o dinheiro do fundo. Quer dizer, ele já sabia que o Estado estava numa crise muito grande, ou seja, de acordo com as palavras dele, totalmente falido. Depois ele encaminhou para a Assembleia uma proposta de aumento dos impostos, é importante colocar, do ICMS, do IPVA, do ITCD. Isso, se eu não me engano, foi em 2016, né? Foi, em 2016, ano de dizendo que o aumento dos impostos ia
resolver a situação financeira do Estado. E pelo visto não resolveu. Piorou, a situação piorou, a situação do governo. Depois ele encaminhou uma solicitação de autorização à lei para a Assembleia autorizar um empréstimo de 700 milhões da Caixa Econômica, dizendo que ia desafogar a fonte 100 para pagar os salários que já começavam, já estava atrasado. Mas a área econômica do governo federal vetou esses empréstimos. Não, veja bem, não. É porque existe uma burocracia. O secretário de Finanças foi à Assembleia Legislativa. Eu, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, nós promovemos uma reunião em conjunto com as demais comissões, Comissão de Finanças e Comissão de Administração, para ouvir o secretário. O secretário disse que essa operação ia ser uma operação diferente, o rito ia ser diferente em relação ao do Banco do Brasil, que não tinha saído ainda, que foi feito no governo de Rosalba. Pois é. Né? Até hoje... Ele disse que ia ser célere, talvez o dinheiro já pudesse ser utilizado em dezembro, né? Esses recursos de 700 milhões da Caixa Econômica, quando a gente sabe que existe uma burocracia imensa. Né? Eu até coloquei isso para o governador. Governador, cadê os 700 milhões que a gente tinha pressa, vocês tinham pressa que a gente autorizasse o empréstimo, que iria ser recebido para salvar o funcionário público naquela situação. Repito, faltou o aval da área econômica federal para a liberação desses empréstimos. Não, além do Banco do Brasil e da Caixa também. Não, você está confundindo com esse novo, essa ajuda, dois, né? São empréstimos. Ajuda. Não, aí tem a ajuda federal, que é outra coisa. Que é outra coisa. São os dois empréstimos. Esse o governo condicionou a um plano de recuperação fiscal. Eu acho incrível que o governador ter dito que ia ter essa ajuda, né? Todo mundo ficou animado. Contou com isso no final do ano passado, né? Mas precisava encaminhar, como o Rio de Janeiro fez, como o Rio Grande do Sul fez, um plano de recuperação fiscal. Só para esclarecer para o nosso ouvinte, porque são muitas informações, muitos números. Mas é o seguinte, o governo do Estado, ainda no governo de Rosalba, aprovou na Assembleia, né, teve a autorização da Assembleia para contrair um empréstimo de 800 milhões, se eu não me engano, em torno de 800 milhões, do Banco do Brasil. Isso. No ano passado, aventou-se a possibilidade, 700 milhões, autorização da Assembleia para a contratação de empréstimo da Caixa Econômica. Isso aqui são duas coisas. Com o objetivo de desafogar a fonte 100, a partir dos planos de incentivo às empresas, o PROAD. Mas não houve o aval da área econômica do governo. Isso aqui é uma coisa. Aí, na reta final do ano, a história dos 600 milhões. Aliás, essa cifra era entre 600 milhões de reais e 1 bilhão de reais. Depois aí se fixou em 600 milhões. Foi. Ajuda do governo federal. Ajuda que também foi vetada por parecer, inclusive, da Procuradoria do Tribunal de Contas da União. Isso. Por conta desse parecer, para não incorrer no crime de responsabilidade fiscal, que acabou tirando Dilma do poder, o Temer também, a área econômica do Temer, vetou a ajuda federal. Mas o que eu acho mais grave nesse áudio do governador, Deus, não sei se você observou, é bom a gente ouvir mais de uma vez, né? 1, 2, 3 vezes esse áudio do governador. E ele dizendo que se tivesse tomado essas medidas há 2 anos, 3 anos atrás, talvez tivesse que fazer tudo de novo. Como assim? Então, isso que ele está encaminhando para a Assembleia... Não vai resolver? Não vai resolver? Vai ter que fazer tudo de novo daqui a um tempo? Outra coisa que me chamou a atenção foi o fato dele não enxergar lá atrás, né, o agravamento dessa crise. Mas ele disse que... agora, no áudio, ele disse que o governo não está totalmente falido, coisa que ele afirmou na reunião de ontem. Eu anotei, eu escrevi. Né? Não gravei, não, que não tem escrito, mas está escrito. Ele disse. Foi até o tema do meu comentário ontem. Se não tiver o ajuste fiscal da Assembleia, é falência total. Ele usou essa frase. Agora, eu quero dizer a você que a situação é grave. Eu sempre colaborei com o governo do Estado, mesmo sendo deputada de oposição, sempre colaborei. Nunca fui deputada de querer dificultar, obstacular nada em relação ao governo que seja importante para a população do Estado, né? No caso, para o servidor público também, que presta serviços ao Estado. Agora, eu acho que tem outras medidas que podem ser também tomadas e avaliadas para a gente resolver definitivamente. E uma coisa que eu vou pedir ao governo: o governo não disse o tamanho, o que significa cada medida dessa. Por exemplo, a medida de acabar com... o impacto financeiro de cada uma delas. Não tem o impacto financeiro, Diógenes, de cada uma. A única coisa parte dos servidores parece que tem ainda um número. A única coisa que eu sei é que a folha do Estado, que hoje é com o Banco do Brasil, que tem um contrato até 2020, até eu conversei com o superintendente, o governo está promovendo uma licitação que diz que vai apurar com isso 280 milhões de reais.
Além disso, segundo o secretário Cristiano Feitosa, há uma expectativa daquela compensação previdenciária de quem se aposentou pelo Estado e que contribuiu com o INSS. Isso daria mais uns 200 milhões de reais. Aí a demissão de servidores que têm aposentadoria pelo INSS, a proposta dele. Outra coisa também tem um FCVS, que são ações que podem ser vendidas, que até no governo de Vilma, de mamãe, aconteceu isso, né? O Wagner que está, inclusive, capitaneando isso, que pode conseguir 300 milhões. Mas, fora isso, a gente não sabe do impacto de cada uma dessas medidas. Aí, o que é que eu defendo? Eu defendo, sim, a redução do 12º. Eu faço parte de um poder, mas eu defendo, sim. Eu acho que todos os poderes, né, com exceção da Defensoria, que já recebe muito pouco, mas Ministério Público, Tribunal de Contas, Poder Judiciário e Poder Legislativo, podem e devem, sim, apesar de colocar aqui bem claro, não é a situação dos poderes que contribuiu para essa crise, não. Mas diante de uma crise, todo mundo não tem que colaborar? Então tem que haver, inclusive eu estou analisando com minha assessoria jurídica se tem algum mecanismo constitucional para a gente rever, por exemplo, a questão das sobras, porque o presidente Cláudio Santos... É isso que eu ia perguntar. Se o dinheiro voltasse, o dinheiro não utilizado voltasse para o Caixa Único, já não seria importante? Seria importantíssimo, importantíssimo. E o governo pode fazer isso, o executivo. Eu conversei com esse procurador, que é assessor jurídico da Assembleia, né, o Washington Fontes, e ele disse que o executivo, esse dinheiro não são dos poderes. O dinheiro é da população, do Estado do povo, não é? O recurso do executivo também é da população, que paga impostos, entendeu? Então, esse recurso, o executivo, é do executivo, não é do judiciário. Essa sobra de 500 milhões que Cláudio Santos falou na época que tinha. Não é? Houve sobra também em outras instituições? Também. No legislativo havia uma sobra, tanto que foi feito aqueles investimentos para o governo, na segurança pública e na saúde, não é? Mas é importante. Ambulâncias e carros. E o Poder Legislativo foi o poder que mais reduziu também despesas, né? De acordo com o presidente Ezequiel, reduziu em cargo comissionado, reduziu em custeio, eu acho que pode reduzir ainda um pouco mais. Essa é a nossa proposta. Deputada Márcia Maia, das 18 medidas, quais as que contam com seu apoio? A senhora fala que tem outras que gostaria de ver. Mas vamos começar pelas 18 medidas. A senhora vai aprovar tudo que foi apresentado? Não vou aprovar tudo. As medidas que prejudiquem o servidor público do Estado, eu não vai contar. Quais as que prejudicam, na sua opinião? Olha, as medidas que prejudicam, por exemplo, o governador, os funcionários estão muito apreensivos, porque além de salários atrasados, eles vão ter uma redução de salário com o aumento da alíquota da Previdência. Que passa de 11% para 14%. Isso, 11% para 14%. Então, eu não vou votar. Se vier dessa forma, eu não vou votar. Né? Eu acho que não é o momento. A Previdência, a gente precisa fazer uma reforma da Previdência, até porque esse assunto não foi nem votado a nível nacional. Está dentro da reforma da Previdência, que não foi ainda votado. Mas está sendo exigido aos estados. O Rio de Janeiro já fez, outras unidades da federação votaram, aprovaram. Mesmo assim, a senhora acha que o Rio Grande do Norte não tem condições de fazer isso agora. Tem a Previdência Complementar, que eu acho que tem que ser discutida. Eu sou a favor da Previdência Complementar. Foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, mas não foi votada ainda. Já estava lá, viu, Diógenes? Estava lá. Já estava? Estava lá, na Assembleia, né? Inclusive há algum tempo. Foi resgatada, então? Foi resgatada, porque agora o governo tem interesse de colocar isso dentro do plano de recuperação fiscal também. Do pacotão. Do pacotão, entendeu? Mas o governo não tinha nenhum interesse até então. A matéria estava lá, engavetada, digamos assim. E o corte de servidores? Nada. Corte de servidores, sessão aí também de... Vou analisar. Tudo que for para prejudicar o servidor público, né? Servidor público estável, eu não contará com o apoio da deputada Márcia. Não contará. Principalmente por que essa conta vai cair? Justamente no servidor que é o que está mais sacrificado. Que está 3 meses sem receber salário. Gente, salário é para comprar comida, é para pagar água, energia. E eles estão com as contas atrasadas. Aí vão ainda ter que arcar com isso? Não. Se o governo tivesse feito isso em outro momento,
onde o salário estivesse em dia, de uma forma escalonada também, para não ser tudo de uma vez só, entendeu? Eu poderia até votar, mas dessa forma eu não votarei. Previsão de venda de ativos, alienação de imóveis, se aprovada, vai levar tempo para que seja efetivada uma venda dessa, né? E o governo precisa de dinheiro agora. Essas medidas aqui que o governo está encaminhando são medidas que não vão resolver a curto prazo o problema do servidor público, não. Curto, médio prazo, não. O que vai resolver, porque o governo está encaminhando para essas medidas para a Assembleia, porque o governo federal exigiu um plano de recuperação fiscal. Como exigiu do Rio de Janeiro, exatamente. Rio Grande do Sul e aí com esse plano encaminhado para o governo federal, o governo vai, então, repassar os 600 milhões. Isso aí pode ser que seja imediato, porque o governo federal tem recursos, sim. Não, mas esse repasse de 600 milhões da ajuda federal, esse está vetado. Vai ser em outra forma, empréstimos, que aí a área econômica do governo federal está vendo a possibilidade de uma vez por todas, dar o aval aos empréstimos que o governo já tem. Porque não foi dado para o Rio de Janeiro, com o plano de recuperação fiscal? Vai ser dado ao Rio Grande do Norte também. Quem fica com a maior parte dos recursos do bolo tributário, a gente sabe que é a União. A União tem recursos. Se não tivesse, o presidente não tinha prometido ao governador Robson, né? Então, essa ajuda vai chegar, talvez seja de imediato, para resolver o problema do atraso do servidor público. Mas se tem um déficit mensal, entendeu, Diógenes? Então, o problema não vai ser resolvido. A gente precisa saber em quanto tempo e que impacto financeiro tem cada medida dessa. A senhora não vê esse impacto, né? Não, o impacto financeiro a curto prazo, eu acho que só com a ajuda do governo federal, essas vendas, com certeza, a folha que está sendo negociada por 280 milhões, tem o FCBS que está previsto conseguir 300 milhões com isso também, né? São recursos importantes também. Eu acho que tem que fazer a revisão dos incentivos fiscais, as empresas que estão aí anos e anos recebendo. O PROAD, né? PROAD, PROGÁS e tem outros programas de incentivo também, que ao todo dá em torno de 300 milhões, aproximadamente. Não é? Acho que o governo tem que saber também gastar melhor, gastar bem. Não adianta, com a crise toda, o governador, com o maior otimismo do mundo, abrindo um restaurante popular, gastando milhões em abertura de restaurante popular, quando o servidor estava desmotivado, sem a menor condição de prestar serviço à população. Então, tudo isso tem que ser revisto. Eu torço para que o governo dê certo, mesmo que seja desse finalzinho, viu, Diógenes? Mesmo sendo da oposição. É isso aí. Eu conversei com a deputada Márcia Maia, só para encerrar, deputada, qual a expectativa para a votação hoje? Não, hoje nós vamos votar, veja bem, explicar aqui para os ouvintes. O que está na pauta? Hoje nós vamos votar a convocação, porque a convocação ela precisa ser aprovada. Ah, sim. Precisa ser aprovada. Então hoje as medidas não vão ser... Outra coisa que eu ouvi também aqui no seu programa, que eu também sou aqui, viu? Que bom. Eu ouço o seu programa. Alguém perguntou se a Assembleia ia ganhar alguma coisa com a convocação, lembra? Não ganha nada. Há muito tempo que isso acabou. Qualquer convocação extraordinária, nós não recebemos absolutamente nada. Antigamente, quando o governador convocava, era custo do executivo. Isso. Depois, quando aliás, uma autoconvocação, o próprio parlamento... Mesmo que hoje não tem... Mesmo que o governador convoque, independente de ser autoconvocação, não há nenhum custo adicional para essa convocação. Aliás, deixar bem claro. O Estado não está nem podendo, né? Não tem nem condições. E mesmo que tivesse, eu também era contra. Não precisa. A gente já não ganha já para trabalhar todos os meses, né? Então, sessão extra não tem custo. Hoje tem, além da aprovação ou não da convocação extraordinária, acredito que diante da situação, obviamente que vai ser aprovada essa convocação. Além disso, tem uma reunião de líderes para dispensar a tramitação das matérias. Nas comissões, né? É isso, exatamente. E aí, se for dispensada a tramitação, há uma previsão de sessão extraordinária amanhã para análise e votação das medidas. Então, vamos lá, recapitular. Hoje teremos a votação, aprovação da convocação. Isso. Depois, reunião de líderes. Amanhã, possivelmente, teremos votação das medidas. Aí essas matérias serão anunciadas, né, hoje, para serem, então, discutidas e aprovadas ou não amanhã. Vamos acompanhar. Obrigado. De nada, obrigada a todos Maia. também. Um abraço. A todos um bom dia. Você quer rever essa entrevista e todo o programa? Acesse o portal nominuto.com. Tem a janelinha lá em cima do portal com o programa gravado, tá certo? Para você rever algum momento que você perdeu, tá bom? Até amanhã, com o Jornal 96.